Oi, muito obrigada, senhor presidente, por essa concessão, mas eu agradeço pelo motivo que venho aqui hoje. Todos os senadores que sobem aqui trazem a essa tribuna grandes temas. E hoje eu venho falar sobre a carne, me presta a caneta, por favor, a carne bovina brasileira, a carne de frango, a carne de suínos, porque desde sexta-feira que nós estamos assistindo nos canais de comunicação, televisão, rádio, jornais, nas redes sociais, uma verdadeira operação destruição da pecuária de corte, bovina, suína e de aves. Nós estamos, desde sexta-feira, eu particularmente, aliás, totalmente se sentindo derrotada. Por tudo que nós fizemos, por tudo que nós construímos. Ainda recebi alguma ligação de alguém pensando que eu pudesse estar comemorando alguma coisa porque não sou mais a ministra. Eu, sinceramente, estou derrotada desde sexta-feira, porque quando podem atacar um produto, uma cadeia, um segmento no Brasil, isso ataca a qualquer um de nós. A Polícia Federal, com um festival de horrores, com 1.100 agentes, que eu quero deixar aqui na mesa o pedido com o custo desses 1.100 agentes na rua. Por quê? Não estavam atrás de traficantes, não estavam atrás de assassinos. Eu não conheço nenhuma operação dessa envergadura atrás de fiscais federais e empresários. Senhor presidente, o pesadelo maior para todos nós, para mim em particular, como liderança classista principalmente, quase 30 anos da minha vida, presidindo a CNA, a oportunidade de estar no Ministério por 1 ano e meio. A minha dor, senhor presidente, é lembrar de uma história maravilhosa que esse Brasil construiu e agora nós olharmos no rosto das mães e pais de família que têm uma dúvida hoje em suas cabeças com relação à qualidade da carne brasileira. Isso não tem nome, isso é um crime de lesa pátria. Os primeiros animais importados comercialmente para esse país vieram há quase 80 anos atrás, em 1920, mas em 1818 nós já tínhamos aqui, iniciando ainda, com muita precariedade, alguma coisa do rebanho bovino, zebuíno, que tem a origem na Índia. Tudo às custas dos pecuaristas deste país. E quando eu falo pecuaristas, criadores de gado, isso não é sinônimo de riqueza, isso não é sinônimo de bravata, porque 80% desses pecuaristas deste país, segundo o IBGE, que está aí para todos consultarem, são pequenos pecuaristas, quer seja de leite, quer seja de corte, que produz os seus bezerrinhos, meia dúzia, 10 por ano, para vender para os pecuaristas, que engordam em escala e que fazem o que fazem pelo país hoje. Esse pesadelo de ver a imagem ferida de um filho pródigo que é a pecuária brasileira, que nós construímos a várias mãos, a centenas de mãos, de muitos que já se foram, que já morreram, e agora nós nos depararmos com a situação ridícula dessa. Eu queria ver qual é o país do mundo que não defende as suas causas com patriotismo. Não quero aqui só lembrar de alimentos, como se comportou a Irlanda, como se comportou a Inglaterra diante da vaca louca. Em tantos episódios que tiveram risco no mundo todo, cada um dos seus países se agarraram às suas causas, puniram os bandidos, puseram na cadeia, mas não entregaram aos leões a sua própria sorte, a sua própria vida, o sangue e a energia da sua economia. Queria ver os suíços, senadora Ana Amélia, se tivesse um erro na sua produção, se iam detonar com a produção de relógios da Suíça. Eu queria ver os americanos destruírem a Ford ou a Chevrolet. Nós não temos relógio suíço, nós não temos Chevrolet, nós não temos a Volkswagen da Alemanha, que todos nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
mas nós temos é comida, nós temos é alimento, que alimenta o povo brasileiro, que compra a sua comida, que trabalha e compra a sua comida. Mas nós produzimos um dos alimentos mais baratos do mundo, porque há 40 anos atrás, o brasileiro comia 10 quilos de carne por ano, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos dobrar o consumo per capita, não só de carne bovina, mas de frangos, que hoje é a carne mais consumida no Brasil. E eu, aos meus 10 anos, senador Jader Barbalho, aos meus 11 anos de idade, eu que era de uma família de classe média baixa, eu sonhava com o domingo para comer frango, porque mal e mal tinha um franguinho no domingo no almoço nas casas do povo brasileiro. Cada um comia um pedacinho e se esperasse o domingo que vem. Hoje é a carne mais consumida no país. E hoje nós exportamos sim. E alguns gostam de deturpar as nossas exportações. Mas de toda a carne bovina produzida no solo brasileiro, 80% é consumida por brasileiros e nós só exportamos 20%. De toda a carne suína produzida no solo brasileiro, nós só exportamos 20%. De todas as aves, os nossos frangos, que eram de domingo, antigamente, 70% é consumido pelo povo brasileiro. E esses poucos 20% da carne bovina, da carne suína e 30% da carne de aves nos faz ser os gigantes exportadores, produtores de qualidade. E eu quero dizer a vocês que, como ministra da Agricultura, em que pese 1 ano e meio, mas consumi e conheci o meu ministério como a palma da mão. Não fui ministra de 8º andar, eu fui ministra desde o subsolo até o último andar, de todas as superintendências deste país, de todas as delegacias espalhadas, uma multidão, um exército de 11 mil servidores, que 33 servidores não podem apagar essa memória e não podem manchar o Ministério da Agricultura. São 2.700 fiscais federais agropecuários, 2.700 e uma corja pequena de 33 pessoas que querem manchar o nome de uma das coisas mais preciosas em todo o país. Nós não vamos permitir. E que a Polícia Federal, que tem toda a autonomia, que tem toda a nossa admiração, que sempre recebeu recurso próprio desta casa, orçamento aprovado por nós. Se nós não quiséssemos a Polícia Federal independente, nós não lhe daríamos orçamento, porque essa lei depende de nós, senadores e deputados, para aprovar, e nunca deixamos faltar dinheiro para a Polícia Federal. Mas nós também não vamos deixar que um delegado, que meia dúzia de chefes da PF possa manchar o trabalho da Polícia Federal no Brasil, mas foram sim praticar um crime. Praticar, o senhor presidente, crime de lesa pátria, porque como ministra, percorri o mundo quase 3 vezes para abrir as portas para a carne do Brasil, que se encontravam fechadas há 3, 4, 5 anos por países lá fora, como a China. E nós, com a credibilidade da nossa sanidade, do nosso ministério, conseguimos abrir tudo. E essa ação da Polícia Federal pode nos dar um atraso, Ana Amélia, senadora Adamélia, de quase 10 anos na nossa vida, na nossa história, por vaidade, por arrogância, por abuso de autoridade. Por isso estamos aqui e vamos aprovar sim a lei de abuso de autoridade, doa quem doer. Não é só para juiz, não, é para todos aqueles que afrontam, que se julgam estrelas acima do bem e do mal, prejudicando estados por esse Brasil afora, que dependem, como Pará, como Tocantins, que dependem exclusivamente da pecuária, estão em situação de calamidade, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, estão sofrendo todos. O preço do boi vai cair, nós vamos perder as nossas exportações, mas o mais grave, Brasil, nós vamos perder emprego numa hora crítica, numa hora terrível, onde temos tantos desempregados. Pois a grande parte desses frigoríficos são exportadores, produzem, processam, abatem para exportação. Se não vão exportar, para que vão precisar dos trabalhadores? Vão todos para a rua. Essa também é uma culpa que vocês
esse pequeno grupo da Polícia Federal vai carregar em suas consciências. Tentaram, com uma ação medíocre, infantil, baixa, a destruir um dos setores mais importantes deste país e vão arcar com essas consequências. Mas quero lembrar aqui a todos que no Ministério da Agricultura, eu vou conceder a Vossa Excelência mais 2 minutos. Quero aqui lembrar a todos, e não quero fazer segredos, não vim aqui atacar partido A ou B, muito ao contrário, as superintendências, como eu, ministra da Agricultura do PMDB do Senado, convidei os meus colegas senadores para indicarem nos seus estados onde tinha senador do PMDB. Assim foi no Pará, assim foi no Tocantins, assim foi no Paraná. E o senador Requião abriu mão de indicar o que a sua bancada queria indicar. E eu disse ao senador Requião, se Vossa Excelência não avalizar, eu não vou nomear. E ele, pressionado e já com o pote cheio de pressão, pediu que os deputados fizessem o que quisessem. Mas esse cidadão que foi nomeado tinha processos administrativos no Ministério e eu nunca vi, em todo o período que lá estive, e nunca tive notícias de uma pressão tão forte para não tirar esse bandido de lá. E eu tenho que ser sincera, porque são 2 deputados do meu partido, mas insistiram para que a lei não fosse cumprida, ao ponto de eu ter que ligar para a presidente Dilma e dizer a ela da minha decisão de demitir, e que as consequências políticas eu ia arcar. E ela imediatamente disse, demita já, faça o que tem que ser feito. Mas foram dias de pressão no Ministério, buscando processo para defender esse marginal. E eu quero aqui dizer, meus amigos, que não são todas as indicações políticas que são irresponsáveis, não. Eu tive grandes indicações políticas enquanto lá estive, de estados do Brasil, que procuraram o melhor, que procuraram o técnico, que procuraram um perfil que tem espírito público, mas infelizmente nós estamos assistindo que não foi isso que ocorreu lá no estado de Goiás e principalmente no estado do Paraná, o grande estado do Paraná, que todos nos orgulham tanto. O meu minuto, senhor presidente. O meu estado do Tocantins são 13 anos livre da febre aftosa, sem nenhum foco, sem nada, e vai ser um dos estados mais prejudicados, porque a pecuária é o coração, é o cerne da economia do Tocantins. Senadora. O nosso senador Ataídes. Por favor, senadora Ana Amélia, eu concedo a parte. Regimentalmente, não há possibilidade de intervenção de Vossa Excelência, mas como se trata de um assunto de âmbito internacional, não só nacional, do interesse do Brasil, Valadares. Vossa Excelência tem a palavra. Eu ia ponderar exatamente, senador, pela sua sabedoria, pela sua competência política e por entender que este é o assunto mais grave que estamos tratando no Brasil hoje. No momento, temos outros graves, muito graves, mas este particularmente. Queria apenas, então somente, senadora Cátia Abreu, dar um testemunho do esforço que Vossa Excelência fez quando ministra da Agricultura e antes como senadora, para abrir mercados, indo a vários países do mundo, a China, ao Oriente Médio, indo à Europa e buscando exatamente esse espaço. Eu pergunto, quem vai indenizar? Quem vai indenizar o pequeno pecuarista que o preço do seu animal já está caindo? Quem vai indenizar o criador de suíno do meu estado, de Santa Catarina, do seu estado, do Paraná? Quem vai indenizar o criador de aves que fornece a agroindústria? Então, esse é o problema social gerado por uma crise que, em vez de centrar no problema da fraude e da corrupção entre agente público, o fiscal que não fez o dever de casa e se corrompeu por um prato de lentilhas, mas foram cuidar de quê? Da qualidade da carne, que o próprio denunciante reconheceu, é de grande qualidade. E nós não conseguimos separar as duas coisas. E, lamentavelmente, este é um...
o país por este gravíssimo prejuízo a uma cadeia produtiva que está lá no pequeno, passa pela indústria de transformação, fala tanto que nós exportamos commodities, e isso é valor agregado, senadora. É valor agregado, é a ração, é medicamento, é uma série de produtos, é embalagem de plástico, de papelão, que não entra na carne, para embalar carne. Então, senadora, cumprimentos pela abordagem desse tema, que também foi motivo de ontem e hoje eu ter me ocupado, porque sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que tem um rebanho de origem europeia muito grande e muito expressivo. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Permite uma parte, senadora Kátia. Sim, e só para complementar o que a senadora Ana Amélia disse, integrados produtores da agricultura familiar são 210 mil famílias de integrados na área de aves, 40 mil famílias integradas na área de suínos e mais 30 mil famílias produtoras de suínos independentes. Nós estamos falando esses que são os produtores formais que estão agregados às empresas do país que exportam para todo mundo e também fornecem alimentos para os brasileiros. Obrigada, senadora Amélia e senadora Gleisi Hoffmann. Agradeço, senadora Kátia. Eu primeiro quero aqui parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência e parabenizar Vossa Excelência que esteve à frente do Ministério da Agricultura com tamanha seriedade. Pude acompanhar muitos atos de Vossa Excelência no sentido de moralização daquela pasta e de melhora das políticas públicas. O que nós estamos vivendo nesse país realmente é estarrecedor. Nós estamos acabando com a nossa economia. Não bastasse já um outro processo investigatório que acabou com a cadeia de petróleo e gás, que está levando ao sucateamento da indústria nacional por retirar o conteúdo nacional desta cadeia, agora temos essa ação em relação à questão da carne. Eu não estou aqui eximindo ninguém de responsabilidade, eu acho muito crítico, muito feio, muito ruim o que aconteceu, porque além de impactar na economia, impacta na saúde pública, impacta na confiança dos consumidores, impacta naquilo que é mais essencial à vida, que é o cuidado com o que você ingere. E quem participou disso realmente não tem compromisso nenhum, a começar por esse ministro da Justiça que está aí, que era o cara que estava colocando para ser o fiscal do Paraná, esse que foi o condutor, o coordenador de todo esse problema, inclusive com a bancada do Paraná. E isso começou numa investigação da alimentação das crianças nas escolas do Paraná, o que compromete também o governo do Estado, que já não gosta de professor e que permite que as crianças comam, por exemplo, alimentos adulterados. Lamentável o que o Paraná está dando aí de exemplo para o Brasil nessa questão. Hoje pela manhã, na CAI, nós aprovamos para trazer aqui, além do ministro Blairo Maggi, que virá amanhã, e vai ser uma sessão conjunta CAI e CRA, também o ministro da Justiça, também o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Indústria e Comércio para falar sobre as exportações. Todos têm grande responsabilidade sobre isso. Sempre me coloquei aqui contra a espetacularização da Polícia Federal nos eventos em que ela faz esse tipo de ação. Mas nós éramos vozes isoladas nesse Congresso, porque enquanto estava só em cima do PT, enquanto estava em cima de um determinado área econômica, estava tudo bem. Agora estão vendo o monstro que criaram. Tem que sim fazer, colocar as claras, fazer a fiscalização, tem que fazer a apuração, mas tudo tem limite. Então, eu acho que é bom o Congresso Nacional tomar atento do que está acontecendo e a gente ter uma resposta para a sociedade. E quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos estar de olho bem aberto nessas investigações, para que as coisas venham a pratos limpos e para que todos os responsáveis possam... Obrigada, senadora Gleisi Hoffmann. E eu quero aqui dizer que por várias vezes eu insisti com esses dois deputados para que indicassem outra pessoa, que o Paraná tem quadros extraordinários, mas a insistência, e eu espero que essas pessoas, que esses parlamentares, estejam com a sua consciência bastante pesada, porque não foi por falta de argumentação, estava tudo muito claro. Tanto Goiás como Paraná, as coisas estavam claríssimas, não nessa aberração. Eu imaginava que eram coisas menores, jamais poderia imaginar que estivesse nesta grandeza.
Não imaginei nunca, mas graças a Deus cumpri com a minha obrigação, cumpri com o meu dever, não fiz bonito nenhum. Se fosse qualquer um outro ministro no meu lugar, teria feito também, porque não poderia desobedecer a regra, a norma. E eu quero aqui desejar ao ministro Blairo Maggi toda a boa sorte nesse episódio. Quero me colocar humildemente à disposição. Colocar modestamente à sua disposição. Acho que ele está conduzindo bem os trabalhos e vamos todos nós fazer desse episódio um episódio brasileiro, de todos os brasileiros, independente de partido, independente de qualquer coisa. Nesse momento, vamos nos unir para mostrar para o mundo que nós temos brio, que nós temos competência, que nós sabemos o que estamos fazendo, que foram alguns milhões e milhões de reais investidos na pecuária brasileira, e vamos estar do lado do Brasil, do lado dos produtores rurais, do lado dos empresários, que é um foco isolado, e do lado dos servidores do Ministério da Agricultura, que a maioria deles são bons, e vamos expurgar esta minoria que tentou destruir o país, que não pensou duas vezes, além do seu próprio bolso, do seu próprio interesse, em colocar em risco uma coisa tão preciosa para nós brasileiros. Muito obrigada pela paciência, senhor presidente.